Salve, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia de Frente a Frente. Falamos aqui de política e hoje o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, nosso astronauta Marcos Pontes, está aqui para esta conversa. Você sabe que tudo tem política no meio, né? Política decide a sua vida, a sua escola, a sua casa, a sua família, e é assim que nós vamos conversar. A conversa está muito boa aqui. Ministro, falávamos aqui no primeiro bloco sobre o coronavírus, né? Isso. Esse é o assunto do momento, envolvendo vários ministérios. O senhor tem uma participação muito grande, porque a tecnologia... Sou fã de medicamento, né? Já vai sair daí. Eu sou fã de tecnologia. Eu acho que a ciência, a tecnologia tirou o homem da caverna, né? Ferramenta, né? E uma parte importante desse estudo é o teste, né? Uhum. Há falta de testes no mundo. A indicação da OMS é de que quanto mais teste, melhor. Eles usam o termo teste. E o Brasil está desenvolvendo um teste rápido também, né? Já está pronto para o mercado? Pronto, já. Sim, nós temos, esse é um ponto importantíssimo. O presidente Jair Bolsonaro, quando nas nossas conversas, e aliás é importante ressaltar o enfoque que ele dá para a ciência. O ano passado nós tivemos aquele problema todo com as bolsas do CNPq, né? Conseguimos pagar todas as bolsas em dia, né? No final do que agora a gente vê a importância que muitos dos pesquisadores aí são bolsistas do CNPq, né? E ele sempre empurrou no possível, né, dentro do orçamento existente. E quando a gente vê agora essa situação, né, no planeta todo, isso é bom de ser astronauta, você vê de fora essa nossa espaçonave Terra. Aqui, dizem, né? Que não volta igual, não. Depois nós vamos falar sobre essa nossa espaçonave aqui. Então, esse é um problema mundial, que aí você começa a ver as dificuldades, porque cada país começa a segurar. Quando você não tem a produção local e você concentra a produção de certos itens ou insumos em alguns países. Se eles seguram aquilo ali, o que você faz? Então, com relação a testes, é um exemplo. A dificuldade em se adquirir testes, kits de testes diagnósticos e a dificuldade em se ter os reagentes do teste. Então, esse reagente do teste é muito importante, logicamente, para o teste funcional, o PCR, que é um dos tipos de testes, e importado o reagente. A boa notícia é o seguinte, nesse ponto, o CT Vacinas, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que faz parte do RedVírus também, MCTIC, eles desenvolveram reagente nacional com a mesma qualidade, até melhor em alguns sentidos, do que o reagente importado. E isso já está disponível, já vai ser aí disponibilizado e mandado para os hospitais? Ele já está disponível, agora ele está entrando para a produção em escala, né, em algumas das organizações que conseguem produzir isso em escala, e isso vai aumentar a nossa capacidade de testes no Brasil. Essa é uma das boas notícias com relação a testes diagnósticos. A segunda é que já também está pronto um equipamento que faz testes diagnósticos em 1 minuto, e ele não usa reagente nenhum. Ele é baseado... Mas como é que é? Então, ele é baseado na saliva, né? Então, a pessoa que está fazendo o teste, ele tira assim, uma amostra de saliva, né? Da pessoa. Essa amostra de saliva, ela é submetida a uma iluminação, né, laser, e esse laser em várias frequências, um espectro de frequência grande. Então, ele consegue revelar a presença molecular dentro dessa saliva e, com isso, utilizando inteligência artificial, aí que está... Eu tenho falado de inteligência artificial desde o começo, por isso quando eu falo vai isso... dominar o mundo. Inteligência artificial é o futuro. Verdade. É tudo. Então, inteligência artificial, ela consegue analisar esse espectro resultante e diz as presenças, por exemplo, de molécula que tem indicação do COVID ali dentro. Mas esse mesmo equipamento, com o ajuste da inteligência artificial, ele pode verificar se tem dengue, se tem chikungunya, se tem hanseníase, por exemplo, e outras coisas. E quando é que isso vai estar disponível, ministro? O equipamento já está disponível. O que acontece agora é o alinhamento da inteligência artificial. Então, nos próximos 20 dias, eles estão afinando, a inteligência está aprendendo, né, literalmente. Então, em 20 dias vai estar pronta essa parte da inteligência artificial, o equipamento já está pronto, e a ideia é que nós possamos ter eu estou imaginando uma quantidade em torno de 1000 desses equipamentos,
Isso aí depende do Ministério da Saúde, como eles queiram fazer, espalhados pelo Brasil. E esse equipamento, ele é conectado na rede, por isso que é importante essa conectividade também. Então, a pessoa, vamos supor, lá em uma cidade do Nordeste, em Angicos, lá no Rio Grande do Norte, né, que tem esse equipamento lá, faz o teste, né, no equipamento, esse teste vai para a nuvem, a inteligência artificial analisa aquilo, manda o resultado de volta em 1 minuto, e a pessoa fica sabendo se tem ou não o Covid. E aí, tendo um remédio que possa tratar desde o início, junta essas duas coisas, você vê que isso dá uma ferramenta. O Brasil comprou uma partilha muito grande de testes e depois se viu que os testes eram difíceis, porque no primeiro momento a eficácia dele era cerca de 30%, no meio do fluxo subia para 60% e dava 90% só com 14 dias, né? E esse é logo no início do processo? Existem, de novo, eu não sou especialista nisso, mas existem dois tipos de teste, basicamente. Um deles é testes rápidos, que tem tem um percentual aí de 30% de erro dos negativos, né? Mas é um teste que sai em 10 minutos, né? Algo assim. E tem o teste PCR, que eles chamam, que é um teste muito mais preciso, né? Que esse consegue determinar qualquer traço, né, do vírus ali. Então, se já teve o contato, se já teve, ele que é o que eles chamam vírus, também, né, de contraprova, né? Que é aquele que é mais demorado. Esse é mais demorado, né? Se não me engano, 24 horas ou 48 horas. Se a pessoa foi imunizada, por exemplo, aparece. Vai aparecer. E esse teste da saliva, ele tem uma precisão semelhante a esse de maior precisão. Com o que tem mais precisão, ou seja, então pode substituir esses testes que eu imagino que sejam, inclusive, mais caros. Exato. E ela é feita com uma rapidez gigantesca, né? E qual o custo desses aparelhos, ministro? O aparelho deve... isso ainda é parte de negociação, né, que os ministérios devem fazer, o governo deve fazer, mas a gente está estimando esse preço. Acho que o preço sempre depende da quantidade, etc. A gente está estimando em torno de R$100 mil por equipamento. Ou seja, então não é uma coisa tão cara que não dê para distribuir aí pelos hospitais, municípios. E já tem ideia de quando é que vai poder fazer essa distribuição? Daqui a 20 dias, vamos dizer assim, o equipamento está disponível, né? E aí depende, aí eu não vou me arriscar, porque aí depende do Ministério da Saúde, processos de compra e etc., que aí saiu do meu escopo. Deixa eu só entender, isso está sendo produzido na universidade, ou seja, tem que comprar da universidade ou é uma empresa privada? Como é que é isso? Isso, é um acordo, isso é importante ressaltar também, né, que às vezes o pessoal fala assim, né, puxa, mas Israel, eles investem 4% do PIB em ciência e tecnologia. Bom, excelente. 3 desses 4% vêm da iniciativa privada e 1 vem do setor público. Então, no Ministério, que não dá tempo de falar dessa parte, mas nós fizemos toda uma reestruturação de organização do Ministério. Lembrar que a gente tem um pessoal muito bem qualificado, isso é uma coisa muito boa, que o presidente Jair Bolsonaro me deu essa possibilidade de escolher as pessoas corretas dentro do Ministério. Então, nós reestruturamos tudo para sair desde da pesquisa ou do nível de maturidade de tecnologia 1, ali de uma ideia, de um conceito, indo até produto, né, até 9. E com isso a gente tem uma série de mecanismos que nós podemos atrair mais o setor privado nessa participação. Nesse caso específico desse teste, ele é feito em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, com um INCT, um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que trabalha com nanotecnologia, e uma empresa privada, né? Então, esse acordo, essa parceria com o setor privado é extremamente importante para também dar rapidez. E lembrar do seguinte, a gente tem que promover as empresas, os produtos, os serviços do setor privado para movimentar a economia e tudo mais, né? Ministro, nós estamos vivendo nos tempos da pandemia do coronavírus e, ao mesmo tempo, nos tempos da pandemia de notícia falsa e fake news. Hoje, o senhor circulou muito pelas mídias sociais, pela internet, muito mesmo, né? E hoje eu estou vendo aqui que o ministro está bastante otimista, né?
O senhor realmente está otimista com a possibilidade da cura do Covid? Olha, eu por natureza, vamos dizer assim, eu sou um otimista. Para você sentar num foguete com 200 toneladas de combustível atrás de você, é bom que você seja muito otimista que vai dar certo as coisas. Tem milhares de chances de dar errado, né? E às vezes eu vejo as pessoas falam assim, pô, né, tá sempre procurando o lado negativo ou alguma coisa que não vai funcionar. Eu fico pensando uma pessoa dessa, por exemplo, numa situação de sobrevivência. Imagina você está no meio do mar, tentando sobreviver, se você imaginar, nunca ninguém vai me achar aqui, não tem nenhum avião me procurando e coisas assim. É a primeira receita para não dar certo. Então, eu gosto de ser otimista e as pessoas precisam ter essa sensação, né, que o governo, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem liderado esse movimento da seguinte forma: a gente tem que acreditar que as coisas vão dar certo. Então, os ministérios têm trabalhado ali como se fosse uma esquadrilha, né? Todos nós trabalhando em conjunto ali com o presidente liderando para isso. E esse tipo de possibilidade de termos remédios que possam fazer o tratamento logo no início da doença, se você imaginar isso, lógico que existe uma probabilidade de não dar certo o teste clínico, existe, é um teste, afinal de contas, senão não haveria necessidade disso. Existe, mas a probabilidade... Mas o otimismo que o senhor provocou é verdadeiro. Isso, a possibilidade de dar certo é muito maior, porque já foi testado nas 2 primeiras fases e deu 94% de sucesso, usando células reais. O corpo humano é diferente, vai ter... Sim, mas a probabilidade de dar certo é maior. Então, vamos acreditar nessa possibilidade, vamos trabalhar para as coisas funcionarem, sabe? E, além disso, você vê que esses testes diagnósticos aqui no Brasil está aí, já existe, já está comprovado, funcionando. Então, a ciência tem isso, você trabalha com dados, você não faz promessas em vão, né? Você trabalha com dados e você trabalha com probabilidades. Então, a probabilidade é muito boa desse remédio funcionar. Não é 100%, né? como tudo, mas existe uma probabilidade muito boa. Em quanto tempo, ministro, foi desenvolvido, por exemplo, esse teste pela saliva? Quanto tempo levou o desenvolvimento? Isso é um trabalho que eles têm feito já. Eu não lembro exatamente quando eles começaram isso, que eles me falaram isso, mas eu não estou lembrado agora da data, mas não é de agora. É importante citar essa parte também. Eles já vinham testando para outras doenças, então? Exato. Isso é uma coisa importante de citar, que todos esses desenvolvimentos em ciência e tecnologia, eles não acontecem assim, né? Então, tem todo um trabalho, né, para eles chegarem, por exemplo, nessa indicação desse medicamento como um ótimo candidato para essa terceira fase. Eles trabalharam desde janeiro nessa fase, mas antes disso eles também já fizeram esses tipos de testes com outros medicamentos em outras coisas. Se eu não me engano, esse equipamento de teste, eles começaram em 2016, né? E você vê que demora um certo tempo. Nós temos que ter uma infraestrutura adequada para a ciência, a formação de pesquisadores. Aí vem uma parte que eu gosto muito de falar, que é a seguinte: nós precisamos motivar os jovens para as carreiras de ciência e tecnologia, para que eles comecem já, desde o ensino fundamental, a pensar nisso, né? Então, nós temos programas como Ciência na Escola. Aliás, nós temos um site, agora foi criado pelo IBICT, que também é um dos nossos institutos. As crianças estão em casa, muitas crianças estão em casa, então tem um site chamado Ciência em Casa, né, .mcetic.gov.br. Pode repetir, ministro? Ciência em Casa. Ciência em Casa, tudo junto, né? Ciência em Casa, sem acento, né? Ciência em Casa, .mcetic.gov.br. Aí tem um monte de atividade para as crianças com ciência, né, com tecnologia. A ideia é motivar essa garotada. Na página do Ministério deve ter nesse... Isso, a página do Ministério é www.mcetic.gov.br. Nós temos esse, assim como uma série de outras oportunidades, deixa eu colocar aqui, que é bom também. Primeiro, para quem tem ideias de empresas, ideias de produtos, ideias de coisas que podem ser desenvolvidas, existe um setor chamado Idearium MCT, que está ali no meio do site, é fácil de achar, tem um banner grande, Idearium. Você pode clicar e colocar suas ideias. A gente tem recursos para ajudar a desenvolver essas ideias, através da FINEP e etc. A gente tem outros setores onde tem todas as atividades do Ministério
né? E para buscar ideias também, pessoas queiram participar. Ou seja, o site ele é muito interativo, muito bom. Ou seja, não falta serviço para quem está em casa. Você que está aí em casa pode perfeitamente acessar lá o site do Ministério e botar as crianças para se interessarem pela pesquisa, pela ciência. E nós continuamos por aqui. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e esperamos você daqui a 2 minutinhos aqui no Frente a Frente, que ainda tem muita notícia aqui com o ministro Marcos Pontes. Até já!